Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, do versículo de número 16 ao 28. Acompanhe atentamente o que Deus nos fala por meio de sua palavra. Lembre-se sempre disso, meu irmão, tanto aqui na igreja, com a igreja reunida, como na sua casa, quando você abre as escrituras e você lê as escrituras, lê o texto bíblico, Deus está falando com você. Tanto aqui agora, como ele falará, como ele tem falado nos textos que temos lido, como na sua casa, ok? Deus está falando com você. O Senhor de toda a criação, de todo o universo, o santo e sábio juiz, o Salvador, o Redentor, está falando com você, quando você lê a sua palavra. Vamos então ao versículo 16, então, até o versículo 28. Diz assim o texto: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E assim ou assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Há uma lenda antiga, e conta-se essa lenda, que um rei da Frígia, Ásia Menor, iria morrer sem deixar herdeiro. Iria morrer sem deixar um sucessor no trono. Próximo da morte deste rei da Frígia, um oráculo se levantou e disse que o próximo rei da Frígia entraria na cidade com uma carroça de bois. Pois bem, o rei da Frígia, que não deixara herdeiro, morreu. E todo o reino esperava a tal profecia do oráculo, um homem que chegaria numa carroça de boi. Diz a lenda que esse homem chegou. Era um camponês chamado Górdio. E ele, então, chegando no reino com a sua carroça, tomou posse do trono e se tornou o rei da Frígia. Górdio, para não esquecer da sua origem humilde de camponês, agora que era rei, foi ao templo do deus pagão Zeus com a carroça de bois com a qual entrara no reino e a amarrou em uma das colunas do templo de Zeus e deu um nó ali. Um nó que era impossível, a princípio, desatar.
Este nó passou a se chamar o nó de Górdio. Posteriormente, Górdio teve um filho chamado Midas. Ele se assentou no trono, mas Midas não teve filhos. Também ia deixar o trono sem um herdeiro. Então, quando Midas morreu, filho de Górdio, e o trono ficou sem um rei, um oráculo se levantou novamente e profetizou que aquele que desfizesse, que desatasse o nó Górdio, reinaria sobre a Frígia. Em 334 a.C., Alexandre, o Grande, passava pela região da Frígia e ele ouviu a suposta lenda, o suposto mito. Então, desafiado, ele foi ao templo de Zeus para ver o nó e tentar desatá-lo. Chegando lá, diz a história, diz a lenda, que ele tentou de todas as formas desatar o nó Górdio e não conseguiu. Alexandre o Grande, que não se dava por satisfeito, tomou da espada e partiu o nó e reinou sobre a Frígia. Meus irmãos, Alexandre resolveu o dilema com a espada. Mas nós temos adiante de nós, nesse texto, um dilema muito mais difícil. Este dilema não envolve desatar um nó difícil de ser desatado. Esse dilema envolve uma mãe desesperada e um filho que está prestes a morrer. E é Salomão, a quem Deus dotou de sabedoria, que vai, pela graça de Deus, resolver este dilema. O contexto desse texto, meus irmãos, e a sua solução elegante e extraordinária, através do dom que Deus tinha dado ao rei Salomão, nos mostra que realmente Deus ouviu a oração do rei. O texto vem logo em seguida a oração de Salomão dizendo: eu não passo de uma criança, dai-me sabedoria para julgar. E agora o texto seguinte nos mostra um dilema no qual a sabedoria que Deus dá a Salomão será exercida. Prova de que Deus ouve a oração. Deus dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Tiago diz isso. Não só a Salomão Deus deu, mas se você pedir sabedoria para decidir entre o bem e o mal e fazer a vontade de Deus, Deus te dará. Se você pedir sabedoria para governar a sua casa, Deus te dará. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor e o Senhor te dará sabedoria. A prova de que Deus ouve o pedido é este dilema que Salomão resolve com grande sabedoria que vem da parte de Deus. Mas vamos ver como isso se dá, como lemos. E nós estamos diante de nós, estamos diante de um dos textos mais, de fato, emocionantes da palavra de Deus. Uma história que entrou pelos séculos e séculos, que é contada. Esta história de como Salomão resolveu o dilema dessas duas prostitutas e uma criança no meio deste dilema. O texto da Bíblia nos permite que as próprias prostitutas falem. É o que nós encontramos, vamos ver? Olha aí. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Meus irmãos, os reis do Antigo Oriente decidiam as questões judiciais. Eles eram os juízes. E qualquer demanda aparentemente impossível de ser resolvida, Lida Marisa, minha irmã, era levada aos reis para que eles resolvessem. Então o que está ocorrendo aqui era algo muito comum, muito tradicional naquele contexto. O rei era colocado diante de um grande dilema e ele tinha que julgar com sabedoria. E o texto, então, como nós dissemos, dá voz àquelas mulheres. Olha só o versículo de número 17. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, ou seja, não temos testemunha.
Ela já está adiantando, rei, não tem testemunha, éramos eu e ela. Olha que situação difícil. Era uma palavra contra a outra, não tem ninguém ali para que pudesse testemunhar a favor de qualquer uma das duas partes. Então ela continua, somente nós, ressaltando isso novamente, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, disse a primeira, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Irmãos, basta ouvir esta história uma vez só e nós nunca mais esquecemos o drama que aqui está acontecendo. A mulher, primeira, descreve a cena de miséria pecaminosa e lamentável, onde uma criança morre por descuido, sim, onde uma mãe sofre porque não queria matá-la, mas não percebe o que está fazendo e acorda com o filho morto, onde há um pecado de trocar, de pegar o que ela não seu. Ah, que cena lamentável, com detalhes escabrosos. O testemunho desta primeira mulher nos leva ao interior do prostíbulo, em algum lugar perto de Jerusalém. Não havia ali clientes naquela noite, disse ela, apenas as duas prostitutas solitárias e seus filhos recém-nascidos. Na manhã seguinte, ela descreve o choque horrível. Um bebê morto está no seu seio. Mas uma mãe sempre conhece o seu filho. Ela diz que através de uma inspeção já de madrugada, pela manhã, mais minuciosa, ela percebe que o filho morto não é o dela. Em seguida, a mulher então se dá conta da terrível realidade. Era óbvio o que havia acontecido. A outra mulher matou o seu filho por acidente e trocou o filho morto pelo meu vivo. E agora está dizendo que o vivo é dela e o meu é o morto. Irmãos, a essa altura, quando é descrita a situação pela primeira mulher, pela primeira prostituta, a segunda rapidamente a interrompeu no texto. Ela também queria contar o seu lado da história. E num juízo, num julgamento justo, as duas partes devem ser ouvidas. Certo? Num justo julgamento, você tem que dar o direito da ampla defesa. A pessoa que está sendo acusada tem o direito de se defender. E é isso que acontece. Quando no versículo 22 nós lemos: então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Então a mulher aqui, perceba a segunda mulher, a segunda prostituta, não desmente a morte de uma das crianças. Realmente uma das crianças morreu. E agora só resta uma. Só que esta que vive é o filho desta, como ela diz, da segunda mulher. Ela diz, não, o vivo é meu filho, o teu é o morto. Em outras palavras, você é que está mentindo. E a primeira mulher que havia contado a história, e agora estava sendo acusada de mentir, ela, de fato, replica dizendo, não, diz o texto, versículo 22, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim, diz o texto, falaram perante o rei. Nós podemos imaginar, Anitta, e Gabriela e Laura, que naquele momento as duas mulheres já estão gritando, por assim dizer, podemos imaginar, diante do rei, dizendo, não é meu, não é meu, e discutindo perante o rei, Cláudia, de quem seria, minha irmã, a criança que houvera ali está presente, viva e não morrera como a outra criança. Meus irmãos, a palavra agora está com o rei Salomão. E o rei Salomão, Fernanda, querida, e Isabela Moras, minha irmã, merece a nossa simpatia também. Imagina como era difícil resolver um caso desse, Carla. Cássio, Elidinai, sem testemunhas. Não tem ninguém ali que possa ajudar Denise, Vitória, Débora, Josete. Não há nenhuma outra testemunha. Uma palavra de uma mulher contra a outra. Sem testemunhas. Normalmente, o depoimento de uma testemunha adicional teria sido necessário para permitir um veredito, se houvesse uma testemunha adicional. Porque a lei de Moisés diz assim, uma só testemunha
não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, o que a lei de Moisés quer dizer é que é muito difícil se estabelecer a verdade sem testemunhas. Através da palavra de só uma pessoa contra a palavra de outra pessoa. Então, que dificuldade, que teste para a sabedoria de Salomão. Será que Deus havia, de fato, concedido a ele sabedoria? Diácono Carlos Amoras, Caio, Eucilene, Isabela Amoras. Será? Presbítero Marcelo, Irineia. Os pais muitas vezes encontram essa dificuldade, não é verdade? Pais que têm mais de um filho, por exemplo, quando os filhos entram né? Entram em disputa, não é? Um fez isso, o outro fala que não fez, quem foi que fez foi um, e agora? Quem é que vai servir de testemunha? É uma palavra contra a outra. Os professores também têm esses problemas na escola, quando alunos começam a disputar um contra o outro, brigarem, quem está com a razão? Mas, mais ainda, os empregadores às vezes têm que resolver problemas entre funcionários. Está vendo, irmãos? São o que Salomão enfrentou, Luci, André, a minha irmã Cristina e diácono Luiz, querido, não é tão diferente do que nós enfrentamos. Como estabelecer a verdade em casos tão difíceis assim? Pastores, por exemplo, e presbíteros, quando tem que julgar casais da igreja. Quando um casal na igreja pede para ser ouvido e um acusa o outro, como julgar isso? Quem está com a verdade? Não é tão fácil. Não é tão simples. Necessita-se da sabedoria de Deus, da graça dele. É por isso que nós devemos orar pelos nossos magistrados, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, para que eles tenham sabedoria ao julgar. Porque não é fácil. Não é fácil. Ok? Que nós nos simpatizemos com aqueles que têm que julgar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós geralmente exigimos muito dos juízes humanos. E não quer dizer que não paire sobre eles responsabilidade e alta responsabilidade. Mas o que eu quero dizer é que eles são homens como eu e você. Que há dilemas muito difíceis para esses homens. Como às vezes há para nós também. Quando é difícil estabelecer o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Nem tudo é muito claro, não é verdade? Há muitas coisas em uma área cinzenta. Mas aquele que busca a sabedoria de Deus, Deus dá. Como é a prova desse texto? Vamos ver o que o rei Salomão disse então. Vamos ver como a sabedoria que Deus deu a ele se expressa aqui. Vamos lá. Olha o versículo 23, vamos ler juntos? Leiamos. Então disse o rei: essa disse, este menino é meu filho, e meu filho é o amor. E esta outra disse, não, o outro é meu filho, e o meu filho é o filho. Qual das duas mulheres, irmãos, estava dizendo a verdade? Esse caso, como nós falamos, era um caso importante, um teste importante para o dom que Deus havia prometido a Salomão, segundo o que ele pediria em oração. Será que Salomão teria sabedoria para discernir entre o bem e o mal neste caso? Será que ele conseguiria, irmãos, determinar a verdade e emitir um veredito verdadeiro, um veredito justo? Salomão, então, dá uma ordem que deve ter assustado aqueles que estavam presentes ali em sua corte, não? Veja a ordem que ele dá no versículo 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Imagina os homens ouvindo esta ordem. Bom, como uma espada vai resolver este caso, né? O que ele fará com uma espada para resolver o caso de uma mãe que está reivindicando o seu filho? E aí a ordem parece mais assustadora do que o pedido. Olha a ordem, versículo 25. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. A princípio, parece-nos, quando nós assim, nós ficamos assustados, e dizemos assim, isso não é sabedoria, isso é loucura, certo? Dividir um menino e dar metade para uma mãe e metade para outra. Parece-nos que Salomão estava assim, com a cabeça já cansada, já enfadado daquela discussão, daquelas duas mulheres brigando ali, ele diz, o seguinte, traz a espada aí, vamos dividir esse menino e acabou o assunto.
Pode nos parecer que esse é o espírito de Salomão, mas não é. O que o texto revelará é que Salomão, ele possui a sabedoria de Deus e ele permite um ensinamento que revelará o coração da verdadeira mãe. O que Salomão está fazendo aqui é uma estratégia sábia, um ensinamento, uma dramatização para tocar no coração da verdadeira mãe. Quando vê o seu filho ameaçado, a verdadeira mãe se revelará. Então veja a estratégia de Salomão sábia. Ele nunca pretendeu partir melhor o menino em dois. Ele estava testando a sua mãe. Ok? Ele queria revelar o coração daquelas mulheres por meio desse teste. E é isso que acontece. Olha só o versículo de número 26. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei. E aí o texto explica por que ela falou. Porque o amor materno se aguçou por seu filho. É interessante que a expressão hebraica que está aqui, traduzida no nosso português, ela é o seguinte: as entranhas da mulher arderam. As entranhas dela se comoveram, pegaram fogo. A Bíblia diz que o coração, a palavra coração no hebraico, é traduzida literalmente por entranhas. Então, quando a gente pensa em coração, biblicamente, a gente não deve pensar no órgão, coração, mas nas entranhas, naquilo que está aqui dentro, mais profundo, no centro da nossa existência. Então a ideia de que aqui é o centro da vida humana, das emoções. Tanto é verdade, né, que quando nós temos fortes emoções, nós temos problema aqui, não é? Nós corremos para resolver o problema, né? Porque alguma coisa acontece aqui embaixo, né? Quando a gente tem fortes emoções. Essa é a ideia, que as entranhas são símbolo da sede das emoções. Então as entranhas aqui são de fato o coração que a Bíblia diz, né? O coração são as entranhas. Então você aí, marido querido, pode chegar à sua esposa amanhã, de manhã, e dizer: eu te amo das minhas entranhas. Que romântico, não? Mas, meus irmãos, a mãe se ardeu em suas entranhas. As suas entranhas pegaram fogo. E olha o que ela diz: ah, Senhor meu, dai-lhe, ou seja, dê a ela um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. A ideia de que assim que a mãe ouviu que Salomão pretendia fazer com a sua espada a seu filho, seus instintos maternais se manifestaram. Ela possuía um vínculo profundo com o filho recém-nascido e faria qualquer coisa para salvá-lo, até mesmo entregava a sua inimiga, desde que o filho permanecesse vivo. A outra mulher, ao contrário, tem uma resposta muito diferente, o que vai deixar a Salomão evidente quem é a mãe. A outra mulher diz assim, veja a frieza, ela diz assim: porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Isso revela o coração da outra prostituta, insensível, impiedoso. Na amargura da sua dor, ela só podia olhar para a outra mãe com inveja odiosa. Se eu não tenho meu filho, você também não terá o seu. Agora que o coração de ambas estava exposto diante do rei, Salomão tinha tudo para resolver o dilema. E ele faz isto. Olha o versículo 27 e 28. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então Salomão decidiu, porque agora ele tem um quadro claro diante dele. As mulheres se rebelaram segundo o ensinamento de Salomão. A mãe disse: dai o filho a ela, mas que ele viva. E a outra disse: não, nem meu nem teu, repartiu. E Salomão disse: dá o filho
a primeira, porque ela ama a criança e faria de tudo para que ela vivesse, até mesmo entregaria a sua inimiga, a criança. Esta outra é insensível e odiosa. Ela não é a mãe. E todo Israel, toda a corte, e posteriormente todos os homens, porque isso se espalhou, testemunhou a sabedoria do rei Salomão, sabedoria a qual Deus havia lhe dado para julgar causas difíceis. Irmãos, esse episódio que nós vimos aqui diante de nós, essa narrativa dessa história real, ela prova que Salomão era um homem certo para governar Israel. Em um de seus muitos provérbios famosos, Salomão escreveu, abre aspas, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobri-las. Como Salomão fez, ele descobriu a intenção do coração de cada mulher ali. E essa é a glória dos reis, é descobrir para julgar corretamente. Salomão também escreveu outro provérbio onde diz, assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Com seus olhos consegue discernir e reconhecer o que é mal e o que é bom. O veredito justo de Salomão mostrou que ele era exatamente o tipo de rei que o povo precisava. Alguém que possuía discernimento para esmiuçar as coisas e perceber o que era mal e o que era bom. No entanto, irmãos, há uma pergunta que nós devemos fazer diante desse texto. Aliás, diante de todo o texto do Antigo Testamento. O que essa história tem a ver conosco e como ela nos fala do Evangelho de Cristo? Porque essa história é emocionante. Essa história, ela é amada por muitos. Mostra a sabedoria, mostra como resolver o dilema Salomão. Mas o que ela tem a ver conosco e ainda mais, como ela nos apresenta o Evangelho de Cristo? Porque toda a Bíblia fala de Cristo. Às vezes de maneira clara, às vezes de uma maneira mais difícil de perceber a um primeiro momento, mas a Bíblia está sempre apontando e falando de Cristo. E lembre-se que o rei Salomão é o rei do qual viria o Cristo, da linhagem de Davi. Bom, Salomão nos fala de Jesus porque Jesus é maior do que Salomão. Aliás, Jesus falou isso. Lá em Mateus 12, 42, Jesus diz assim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis que a rainha de Sabá veio para ver a glória de Salomão. Eis diante de vocês quem é maior do que ele. Quem tem uma glória superior, uma sabedoria, uma justiça incomparável. Jesus é aquele do qual disse Isaías, do tronco de Jessé, não Salomão, mas do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deleitar-se-á no Senhor e no seu temor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus ombros, a fidelidade o cinto dos seus rins. Jesus Cristo, o tronco de Jessé, a raiz de Davi, é o rei perfeito. É maior do que Salomão, sua justiça excede a de Salomão, sua sabedoria é incomparável. Salomão, apesar de ser sábio em julgar a causa dos outros, não conseguiu julgar o seu próprio coração. Salomão se prostituiu posteriormente com as mulheres pagãs, ele caiu em idolatria, ele reconheceu o mal nos outros, mas não teve capacidade de lutar contra o pecado na sua própria vida. Eis aqui quem é maior do que Salomão, Cristo Jesus. Ele é o rei maior. Ele é aquele que não só faz justiça, mas ele é o justo. Nele não há pecado, como houver em Salomão. Veja como a glória de Cristo é.
como Ele é maior do que tudo, como Ele é o Rei perfeito, como Ele tem sabedoria maior do que Salomão, e lhe oferece, meu irmão, a sua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Cristo. E nós precisamos de sabedoria. A terra precisa de justiça. Jesus nos prometeu que fará a justiça. E nós desejamos que a justiça seja feita. Quando nós vemos essa história, este dilema resolvido, nós nos alegramos. Sim, a mãe verdadeira ficou com seu filho. Que bom! Que alegria, a criança não fora morta, como desejara a falsária. Mas a mãe verdadeira, que estava pronta a fazer de tudo para que seu filho vivesse, ficou com seu filho. Nós nos alegramos, não é assim? Quando a justiça é feita. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, Rodrigo. Ah, meus irmãos, este mundo é tão caído. E nós vemos nele tantas injustiças. Quantas vezes nos perguntamos se tudo mesmo será corrigido, Leandro? Se tudo será acertado? Erros permanecem impunes. Injustiças são cometidas contra crianças. Aborto aprovado. Crianças assassinadas. Se uma sociedade mata os seus próprios filhos, quem ela poupará? Já pensaram nisso? Se uma sociedade mata os próprios filhos, quem será poupado? É o que nós estamos vendo. Pessoas conseguem escapar dos seus atos sombrios. É difícil neste mundo reconhecer a verdade. Um diz algo, outro diz outra coisa. Quem está dizendo a verdade? O culpado é tido por inocente, o inocente por culpado. Nós precisamos de justiça. Jesus Cristo trará a justiça. Ele fará plenamente a justiça. Nós temos que crer no que disse o salmista. Porque o Senhor vem. Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. E os povos com equidade. Porque o Senhor vem. Ele fará a justiça. Ele endireitará as coisas. Ele defenderá a causa do oprimido. E abaterá o opressor. O Senhor vem. Vem, Senhor, fazer justiça. Vem colocar as coisas no seu devido lugar. Ele prometeu. Nós cremos, nós esperamos, nós ansiamos o dia do seu retorno para que Ele acerte todas as coisas, para que Ele faça justiça. Nós então oramos. Irmão, ore. No mundo de injustiça, nós podemos orar como orou Salomão. Concede, ó Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Assim nós oramos para que Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, venha fazer justiça. Oramos para que Ele revele o mal que foi feito e para que restabeleça a ordem das coisas. Queremos que o pecador que mentiu e roubou e defendeu o assassinato seja descoberto e levado à justiça. E não está errado desejarmos isso. Queremos que a criança inocente acabe nos braços de sua mãe legítima. Nós queremos que Cristo faça justiça. Nós ansiamos por isso. E nós seremos fartos. Lembram-se? Bem-aventurados, vamos falar juntos? Os que têm fome e sede. Por quê? Porque serão fartos. Comerão. E até a entrada da boca se fartarão. Não conseguirão, por assim dizer, observar mais justiça, porque ela será plena. Nós seremos fartos de justiça. Agora a terra está farta de iniquidade, mas virá o dia em que ela se fartará da justiça. O Senhor vem, Ele fará justiça. Às vezes, irmãos, nós vemos a justiça sendo feita nesta vida, é verdade. Às vezes o opressor é condenado, às vezes o criminoso é pego e achado e preso, às vezes o assassino recebe a paga justa. Mas é verdade que às vezes não. Às vezes o opressor escapa. Às vezes o assassino não tem o que merece.
Mas a justiça, irmãos, será plenamente estabelecida no final. A Bíblia descreve o dia do julgamento como um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. Lembram-se aquela prostituta que dizia que o filho vivo era dela e não era? Ela fez o que fez na calada da noite, na escuridão. Ela trocou o filho dela morto pelo filho vivo da outra de noite. E ela pensou que o seu segredo estaria encoberto pelas trevas, mas ela veio à luz pela sabedoria de Deus. Assim Deus julgará os segredos dos homens. Toda justiça será feita. Todo ato na escuridão e nas sombras será julgado. Cristo trará a lume. Ele revelará cada obra. Os pecados serão revelados para o espanto do pecador e a sua condenação eterna. Jesus Cristo exporá as motivações secretas de cada coração pecaminoso, assim como Salomão revelou o coração das duas mães. Jesus Cristo revelará todo o desígnio, toda a intenção do coração no último dia. Tudo virá à tona. Tudo que eu e você devemos temer e tremer e nos arrepender acerca dessa verdade. Tudo que nós pensamos em secreto naquele dia será revelado. O que você tem pensado? No que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos? Eles serão revelados no último dia. Se os seus pensamentos são edificantes, puros, justos, isso será revelado para a glória de Deus e para o seu bem-estar espiritual final. Mas se os nossos pensamentos são obscuros, pecaminosos, pagãos, ímpios, eles também serão revelados. Atos pecaminosos que nunca foram descobertos serão levados à luz clara no dia eterno de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, como aquelas mulheres estiveram no tribunal de Salomão, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. No dia do juízo final, quando virmos a justiça sábia de Cristo, ficaremos em temor diante do nosso grande Rei. O livro do Apocalipse diz que quando Deus executar seus julgamentos finais e terríveis contra o pecado, seu povo clamará. E olha o que nós diremos lá. Lembra, pela graça nós lá estaremos. Lembra, nós cantamos. E veja o que nós falaremos neste dia eterno. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Apocalipse 19, 1, 2. Aleluia. Louvado seja Yahvé, porque ele fez justiça. Seus juízos são verdadeiros. Ele deu paga aos ímpios. Ele não permitiu que a injustiça permanecesse. E nós louvaremos aquele que é o reto e justo juiz. Nós reconhecemos que Cristo é maior do que Salomão. Nós reconhecemos que é necessário que a justiça seja feita. Nós desejamos, esperamos que ela venha no dia de Cristo. E ela virá mais cedo ou mais tarde. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos ensina a pensar também em nossos pecados. Porque se nós clamamos por justiça, nós temos que nos lembrar que nós temos que acertar nossos pecados. Porque nós também temos pecado. Irmãos, duas prostitutas estavam diante do rei Salomão. Duas prostitutas. Por que o texto revela que eram prostitutas? Por que o texto simplesmente não diz que duas mães ou duas mulheres? O texto começa dizendo: duas prostitutas vieram e se puseram diante do rei. Talvez nenhuma delas merecesse nada, não é verdade? Afinal, eram prostitutas. Estavam sim em pecado. Em Israel não era permitida a prostituição.
Salomão mesmo advertiu contra a mulher ímpia, adúltera, prostituta. Em Provérbios 2, em Provérbios 5, ele condena a mulher prostituta, a mulher adúltera. Moisés, em sua lei, em Deuteronômio 23 e Êxodo 20, condena a prostituição, o adultério. Mas Salomão recebe aquelas mulheres. Ele permite que elas falem. E ele faz justiça a uma delas, dando-lhe o filho vivo. Meus irmãos, Salomão mostra a misericórdia de Deus para com pecadores. Se ele mostra a justiça, ele também aponta para a misericórdia. Misericórdia daquele que é maior do que ele. Misericórdia de Cristo Jesus. A vida daquele menino, no texto, valia tanto para aquela prostituta, a mãe dele, quanto vale a vida do seu filho a você. E Deus teve misericórdia da prostituta, por meio de Salomão. Como ele tem misericórdia dos pecadores, hoje também. Se eles se arrependerem e clamarem pelo sangue de Cristo. Cristo não só executará a justiça, mas ele também fará a misericórdia prevalecer. Ele é justo e misericordioso. Ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Às vezes nós queremos que a justiça seja feita contra o pecador. E é justo isso. Mas às vezes nós não pensamos nos nossos próprios pecados. Se nós clamamos por justiça na vida dos outros, a justiça também virá sobre a nossa vida, porque é justo, se nós não nos arrependermos. É por isso que Romanos disse lá, se você condena nos outros o que você faz, cuidado. Porque a justiça de Deus que vem sobre o pecador virá também sobre você, se você não se arrepender. Portanto, esse texto fala de misericórdia, fala de justiça. A mãe verdadeira teve o seu filho e a falsária foi revelada. Mas também fala de misericórdia, porque duas prostitutas foram, de fato, colocadas diante do rei e uma delas alcançou graça. Ah, meus irmãos, visto que o Senhor Jesus administra não só justiça, mas graças a Deus também misericórdia, nós devemos temer diante dos seus julgamentos, mas ao mesmo tempo nos admirarmos diante da sua misericórdia. Quando nós vemos um pecador ser abatido pela justiça divina, lembra que falamos de manhã hoje? Nós nos calamos, nós trememos, porque nós também somos pecadores. Mas quando nós vemos um pecador redimido, um pecador arrependido, um pecador sendo transformado, nós nos admiramos. Porque é isso que acontece conosco. Nós também somos pecadores. Talvez é bem provável que você nunca tenha roubado uma criança de alguém. É bem provável. Mas não é tão improvável que você tenha sentido inveja de alguém por ter algo que você não tem. Talvez, e é bem provável, que você tenha murmurado por não ter o que achado que tinha que ter. Talvez você tenha pego algo de alguém, se não uma criança, a honra de alguém, ou algum bem. Eu não sei, mas não é tão improvável nós que somos pecadores. A graça de Cristo está disponível a pecadores como eu e você. E nesta graça nós somos abençoados e transformados em santos e justos. Meus irmãos, na cruz, o Rei Jesus pagou o preço das prostitutas, dos ladrões, dos assassinos, dos blasfemos, de todo pecador que nele crê. Ele acertou essa dívida de nós todos. Portanto, na cruz, pecadores podem ser recebidos e abençoados. Como aquela mulher prostituta que foi recebida e abençoada, muito mais pode abençoar o rei maior do que Salomão, a pecadores e injustos como nós, desde que creiamos no Cristo crucificado em nosso lugar. Ele é a nossa justiça,
Ele é a nossa paz com Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tesouro maior. Em Cristo, a prostituta arrependida se torna uma filha amada e abençoada. Quem tem esse poder? Quem pode transformar os homens assim? Lá em Belo Horizonte, eu conheci uma irmã da igreja que era uma prostituta. Ela era uma prostituta. E ela se envolveu com um dos homens que era cliente dela. Este homem se apaixonou por ela e ela por esse homem. Mas que ninguém se comova ainda. Tudo isso é pecado. Mas Cristo os elegeu. Cristo os achou na lama da perdição. E o seu amor os resgatou de lá. E os justificou diante de Deus. E Deus os aceitou. E Deus os transformou. E agora eles servem a Deus numa das igrejas presbiterianas lá. E tem uma família linda lá. Uma prostituta que Cristo amou e salvou. Ele também pode nos perdoar os pecados. Ele também pode nos limpar de toda a impureza. Esta é a graça que Ele oferece. Este é o amor que Ele dá. Que Deus então, irmãos em Cristo, o Rei sábio, justo e misericordioso, seja para sempre louvado. Amém, irmãos.